Está começando mais um episódio do Agro Ideas. Estamos aqui diretamente da Iguaçu Máquinas, concessionária John Deere, aqui em Rondonópolis. E estamos aqui para gravar uma série de episódios aqui com a Iguaçu, para entender um pouco da história deles, como é que se construiu, né, dá para se dizer um império, né? É fantástico toda a estrutura que tem aqui, a quantidade de lojas e tudo mais. E a ideia é nós contar um pouco dessa história, conhecer as pessoas que estão por trás disso aí, uma parte das pessoas. E antes de a gente iniciar esse episódio, eu gostaria de convidar todos vocês para ir lá no YouTube, se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo, no Spotify também, lá faça avaliação. Acredito que quando esse episódio está indo para o ar, a gente já vai estar em todas as plataformas de áudio. E, obviamente, se você curtiu esse conteúdo, gostou desse conteúdo, não deixe de indicar para algum amigo, para algum colega que com certeza, eu tenho certeza, inclusive, que esse conteúdo vai estar ajudando aí outras pessoas. Estou aqui hoje com o Júlio Bravo também, né, para me ajudar nessa conversa aqui que a gente vai ter hoje, que tem uma história de longa data com a Iguaçu Máquinas, o Júlio que faz parte da Agro Bravo. Júlio, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, para mim é um prazer estar ajudando nesse bate-papo com pessoas que eu conheço há muito tempo, né, o Marcelo, a Iguaçu Máquinas foi o primeiro cliente da Agro Bravo e a gente está aqui hoje para tentar ajudar a construir, porque eu e o Marcelo já viajamos vários lugares do mundo, já visitamos com clientes, levamos clientes da Iguaçu Máquinas há tanto tempo já viajar para o mundo inteiro. Então vai ser um prazer poder passar esse tempo com vocês aqui. Bom, então estamos aqui hoje com Marcelo Gavinho, pai, filho, marido, jogador de tênis, agrônomo, empreendedor e CEO da Iguaçu Máquinas. Seja muito bem-vindo ao Agro Ideas. Muito obrigado pelo convite, Eduardo. Não teria uma pessoa um pouquinho mais gente boa para você trazer, não, mas tudo bem. Estamos aí com o meu amigo Júlio, querido Júlio Bravo. Uma observação: empresário amador e jogador de tênis profissional, tá? Boa, bem observado. Você joga beach tênis também? Também. Tem uma febre aqui do beach tênis. A família toda envolvida no esporte, o Marcelo, né? Na verdade, é Iguaçu, né? Acho que um dos principais qualidades de um colaborador hoje é jogar beach tênis. De preferência, deixar o Juarez ganhar. Aí ele vai muito bem na empresa. Eu lembro uma vez eu vi jogar futebol aqui, isso é bem verdade, cara. Os caras deixavam a bola sem goleiro pro Juarez fazer gol. Eu já joguei bola aqui atrás no passado. Não, na verdade, assim, o cliente que vem jogar bola, ele tem que fazer gol. Tem que fazer gol. Já tá alinhado com o goleiro e com o zagueiro. Se o cara não fizer um gol, nós vamos ter problema, né? Mas agora tiraram o campo de futebol, não tem mais. A empresa cresceu, né? Infelizmente. Tiraram o campo, né? Tudo estratégia de negócio, né? Estratégia de negócio. Aqui o cliente sempre tem razão. Mas, Marcelo, um dos motivos da gente conversar, a gente já conversou com o teu pai também, a ideia é a gente conversar com todos vocês, né? E, obviamente, vocês fizeram parte dessa construção, viram o crescimento da Iguaçu Máquinas, e a ideia é entender um pouco de como foi essa jornada, principalmente para vocês que acompanharam esse crescimento e, obviamente, hoje fazem parte do negócio. Então, conta um pouco para nós como é que o início da tua vida, né? Como é que foi essa preparação até chegar até onde tu está hoje? Até fazendo uma complementaridade a isso, a empresa tem praticamente tua idade, né? Sim. Então, a empresa nasceu, você ainda não era nascido praticamente, né? Então, você chegou já há pouco tempo não, deve ter quase 20 anos que está na empresa, mas conta um pouquinho para nós como é que tu chegou aqui. Eu tô com 43 hoje, a empresa tá com 35, né? Então, ela surgiu, era uma criança ainda, e foi fundada pelos meus pais, né? Juarez e Aide, e a gente desde muito pequeno convivendo e aprendendo, é um professor, né? Hoje eu posso dizer que, além de meu amigão, meu melhor amigo hoje, o pai é meu professor de vida, né? Então, o nosso início o início da empresa foi muito mais complexo, né? A gente, apesar de ter uma boa convivência, o pai ser muito presente, nós íamos dormir e ele não tinha chegado em casa. A gente acordava e ele tinha saído. Então, assim, a gente foi crescendo com um maluco ali, trabalhador ao extremo, um cara muito correto. Eu acho que isso foi formando os valores nossos, né? Meu e das minhas irmãs. E nós fomos vendo aquela paixão que ele colocava na empresa, a gente foi se apaixonando por isso aqui, né? Então, apesar de eu ser um bom jogador de tênis e poderia ser profissional, foi pegando amor por isso, né? Então, vendo
construir, crescer, o pai trabalhando e sempre muito otimista, né? Você não vê, nunca vi ele em algum momento da vida ser pessimista. É normal do vendedor, né? Eu tava brincando com os produtores amigos nossos. Se perguntar para um vendedor de máquina é um time guerreiro, né? Mas às vezes tá com carro financiado, parcela da casa atrasada, aquela confusão toda. Você perguntar como é que estão as coisas. Tá bom demais, o negócio tá bom, tá tudo ótimo. Aí você pergunta pro produtor. O produtor tá silo cheio de grão para vender. Como é que tá as coisas? Rapaz, tô preocupado. Tá eu ruim não sei não, as coisas estão difíceis. Muito bom. Eu brinco com os produtores, né? Eles, é uma brincadeira, mas... Lógico. Mas, enfim, o vendedor é um otimista por natureza e tem que ser, né? É, lógico. Com certeza. Principalmente porque o agronegócio ele é extremamente dinâmico e o produtor, querendo ou não, ele tem uma dificuldade extremamente grande porque ele depende muito do clima, depende do ambiente, de algo que ele não consegue controlar. E, obviamente, tem outros fatores que ele consegue, mas realmente sempre é muito desafiador. Mas pensando essa convivência que vocês tinham com o pai de vocês, quando tu falou ele trabalhava bastante, como é que foi para vocês também a questão de... Tu teve algum momento que tu falou assim, não, eu quero continuar trabalhando aqui, porque isso é ontem a gente conversou até sobre isso, porque hoje é um desafio, acho que de todo empreendedor, todo mundo tem uma empresa, fazer com que os filhos mantenham o negócio. Né? E no caso de vocês, os 3 filhos, todos ficaram no negócio. Teve algum momento que tu disse assim, não, eu quero realmente participar disso, eu quero ficar aqui? E um dado importante, poucas empresas sobrevivem da primeira para a segunda geração, né? Sim. No Brasil hoje, né? Eu acho que você falou do produtor, só fazendo um corte, realmente o produtor ele tem uma indústria a céu aberto, e eu falo assim, nós que dependemos 100% do produtor, a nossa empresa é uma empresa de varejo para o agronegócio, nós precisamos fazer a nossa parte, né? Ter uma empresa organizada e controlada, mas nas nossas orações, isso é o que acontece, além de pedir saúde e proteção para a família, a gente pede muito que o produtor, que é o 100% do nosso sustento hoje, que o produtor tenha uma colheita boa, que tenha chuva para eles. E realmente eu aprendi com um cliente nosso, que ele falou, você tem que agradecer todo mundo que te suporta. Ele agradece, é um baita de um amigo nosso, ele fala, eu agradeço o crédito que me dão, Marcelo. E a gente começar a ser grato, agradecer e torcer, porque se não tiver sucesso ali, então realmente é um desafio. Você tem uma indústria a céu aberto, então realmente é um desafio muito grande. Então eu fiz a brincadeira dos produtores, mas realmente porque de um dia para o outro pode mudar um clima, etc., e prejudicar totalmente uma lavoura, né? O início nosso aqui, realmente a gente vê nessa paixão dele, e o pai ele gosta de mão de obra barata, né? Os 3 filhos estão no negócio. E eu me formei em agronomia, né, em 2003 e vim para o Mato Grosso. Você foi estudar onde? Estudei em Curitiba, na PUC. E já namorava, estava início de namoro com a minha esposa. E daí eu voltei para cá. E eu não queria entrar na empresa, eu queria fazer algo por conta. E fui trabalhar com fazenda. Então eu arrendei uma terra, fui trabalhar, plantar, etc. E fiquei por um tempo uns 3, 4 anos só trabalhando com fazenda e tinha as minhas baladas aqui, né, Júlio? Eu tinha um barzinho de MPB, tinha uma balada sertaneja com amigos, assim, uma sociedade de amigos. Então eu tinha essas baladas e tinha a questão que eu fui plantar e trabalhar por conta. E daí, uns 3, 4 anos plantando por conta, eu comecei a brincar ali dentro da Iguaçu, assim, peguei uma área de orçamentos, custos e tal, e trabalhava meio período na Iguaçu. Aí, ó. O que é isso, Marcelo? Não, um cafezinho da Iguaçu para os amigos. Comecei a trabalhar na Iguaçu meio período, meio na fazenda. Então, tinha um escritório aqui na fazenda, comecei a trabalhar. Aí, depois de uns 7 anos, a Iguaçu passou por um processo de cisão, que tinha um outro sócio. Obrigado. E aí eu entrei aí 100% na Iguaçu. Hoje estou praticamente aí há 19 anos full na Iguaçu, sabe? 100% focado na Iguaçu. 100%. Agora uma pergunta. Tu
teoricamente, quando tu escolheu a agronomia, tu já estava pensando em trabalhar no agro de alguma forma ou já permanecendo no negócio. Então, essa decisão já veio cedo, digamos assim. E tinha fazenda na época, né? Sim, Vocês tinham fazenda, né? Sim. Então você ia trabalhar na fazenda, né? O grupo tinha uma fazenda, mas eu fiz uma outra sociedade e arrendei uma fazenda à parte. Ah, entendi. Eu não queria entrar no grupo a princípio para não ser o filho de um dos sócios, tal. Eu queria tentar fazer carreira solo para depois entrar um pouco mais preparado, né? A gente tinha isso, acho que nós temos isso até hoje, né? Entrar um pouco mais preparado para não entrar como filho do dono. Sim. Porque é fácil ser o filho do dono para as outras pessoas, mas quem sabe a dureza que é, né? E a carga é pesada também, né? Sim. É mais fácil, claro. É óbvio Sim, que é mais fácil. Mas tem um peso muito grande, né? Uhum. Porque antigamente, quem fundou sempre vai ser quem fundou e tem os grandes méritos. Então a cobrança e a comparação é muito grande. Exato. Então, mas... Não, e assim, tem um dado que fala que acho que só 6% das empresas, não sei se no Brasil ou no mundo, que sobrevivem a transição da primeira para a segunda geração. Então, tipo, por isso que tem esse peso, né? Tem dados para comparar, né? Eu vi um senhor falando esses dias, até num podcast, um senhor que usa um chapéu assim, que ele foi trabalhar com o pai dele, não deu certo, daí ele pede... ele falou um pouco sobre isso. O pai é um gênio. Ele é um cara... o pai, assim, antes de eu ser quem sou hoje, ele já falava que eu era. Então, assim... Que legal. Ele já... ele dominava tudo, a empresa era menor, e ele já falava, não, o Marcelo Denise que está fazendo isso. Então, ele já foi preparando a gente no sentido assim, não, isso é eles que estão fazendo, é eles. Mas, na verdade, não era nós naquele momento. Então, ele já foi preparando nós. Então, ele é um cara muito inteligente, soube cativar. Sou fã número 1 dele. E com isso, foi cativando os filhos a trabalhar na empresa. E nós também, os 3 filhos, somos pessoas tranquilas, pacíficas e de bom relacionamento. A gente se dá muito bem. Então, assim, acho que para a segunda geração, terceira vir, o cara que comanda tem que ser sábio. Uhum. E a pessoa que está entra com a cabeça baixa, aprende. Lógico. Porque geralmente o cara vem com uma formação, acha que não, tem que mudar. Cara, não muda nada, cara. O negócio está dando certo, aprende. Entra... Mas isso a gente hoje falar com 43 ou 41 anos é mais habilidoso. Mas na época a gente ter essa cabeça... eu tinha essa cabeça na época. Tinha. Aprender. Legal. Eu tinha essa cabeça, assim. Mas a nossa formação também foi criada pelos pais, né? Então, assim, até isso eu sou muito grato, porque a gente sempre foi com esse pensamento, né? E eu sei que hoje é difícil. Eu acho que a minha geração é uma das últimas que querem construir algo, deixar um legado. Eu acho que é uma das últimas. É que tu comentou, né, que por algum lado talvez seja um pouco mais fácil, mas o ponto é que tem uma cobrança muito maior, né, e obviamente pelo fato de toda a comparação que pode estar sendo feita, e outra questão de estar se preparando é tu ter alguém para mentorar, né? Então, teoricamente, como tu falou, teu pai vai ser quase um professor no sentido, e ontem ele falou isso para nós, que ele sempre, desde que quando vocês eram pequenos ainda, ele tentava trazer, conversar, explicar o que estava acontecendo, as decisões que era tomada, para vocês já se integrar no negócio de alguma maneira. E com certeza tudo isso aí foi formando vocês de alguma forma, porque quem vê de fora entende que muitas vezes, por tu já estar dentro do negócio, que, ganhou ou foi dado aquilo para ele só tocar. Só que ninguém entende toda a complexidade que tem por trás para te tocar realmente o negócio. E é uma dificuldade também, tu tem que ter uma preparação, não é simplesmente colocado num posto. Tu tem que ter um preparo para aquilo. E, obviamente, tu deve ter passado por algumas áreas da empresa até chegar numa área de liderança também, né? Não, sim. E a própria John Deere, por exemplo, também, ela... isso deve ter um peso, né? Porque a John Deere deve preparar vocês também. A John Deere, ela tá há muito tempo falando de governança. A John Deere é outra escola, né? Os profissionais da John Deere são... Não, e quantas empresas igual a John Deere existem no mundo? Sim. Com quase 200 anos. Ontem a gente falou um dado aqui em 180 ou 190 anos da John Deere, 11 caras tocaram a John Deere, né? Sim. Tipo, é pouco, né? Eu com 20 e poucos anos, participando de negociações gigantes, e junto com a John Deere, tipo assim, eu lembro, tem até uma passagem legal,
e estava o diretor da fábrica negociando com um grande cliente nosso e eu participando. Novo pra caramba, né? Acabou a negociação, o diretor chegou, pô, parabéns, pô, eu gostei muito do seu comportamento nessa negociação. Eu não falei nada. Mas às vezes não falar nada... Parabéns, eu vou falar nada. Isso aí. Exato. Eu atrapalha. Não, mas assim, então você vai... você vai aprendendo muito, né? Então, Isso, a John Deere tem ótimos profissionais. Então, você recém-formado, você participando de grandes negociações, você aprende muito com os profissionais da John Deere. Aprende muito em casa, mas no dia a dia você aprende muito também, né? Sim. Então... É como se fosse fazer um doutorado, né? John Deere foi teu doutorado, né? Então, realmente foi também, né? Na época, o próprio Paulo Hermann, ele me deu mentoria por um tempo. Então, assim, um cara... Um dos principais executivos do agronegócio, né? Um cara extraordinário, tem uma admiração gigantesca por ele. Eu sempre falo que o Paulo Hermann foi um grande vendedor da John Deere para os americanos, né? Porque a John Deere podia botar dinheiro em qualquer lugar no mundo. E ele conseguiu convencer a John Deere a passar de uma fábrica para quantas fábricas tem no Brasil hoje, né? Ele junto com todo o time dele. Tinha um time fantástico, né? Hoje, a galera que tá lá, imagina o desafio dos caras hoje, né? Com 9 fábricas, 10, não sei quantas fábricas tem no Brasil. Cara sensacional. Influencer agora, né? Agora é digital influencer. Nossa, digital influencer. O pai, tu sabe que o pai também é o nosso digital influencer, né? Ele é digital influencer de LinkedIn, né? Ele é Mas muito ele bom. A gente contratou ele, né, para isso. Se contratasse... Ele tem um salário. Ele tem um salário para isso? Para fazer captação no LinkedIn de profissionais. E tá dando certo, né? Eu imagino que deve dar mesmo. Tô até pensando em aumentar o salário dele agora. Agora acho que dá pra dar. Acho que o ROI dele já tá se pagando mesmo. Melhorou já. Porque ele realmente virou relações institucionais da Iguaçu, né? Tipo, as postagens que ele faz no LinkedIn são poderosas, certo? Depende pra quem lê, né? Mas, assim, ajuda pra caramba. Não, e é um barato. Ele tá curtindo demais. Isso ele se muito dedica, bom. Né? Se dedica. E assim, é legal, porque onde você vai hoje, cara, é impressionante. Não, outro dia eu acho que tinha um cara que era ex-funcionário da John Deere, que o cara saiu da John Deere e trabalha na indústria de armas agora. Sei lá, o cara vende equipamentos de arma e ele gosta de tiro, de tiro, né? Sim. E ele tava comprando um negócio do cara lá e o cara conhecia ele por causa do LinkedIn, velho, do nada. O cara entrou em contato com o cara mandando... Muitas pessoas. Cara, eu sigo seu pai no LinkedIn. E eu não tenho LinkedIn, cara. Sim. Porque na minha cabeça o LinkedIn é porque precisa de emprego. Eu falei, cara, eu não tô precisando de emprego. Mas eu vou ter que montar um LinkedIn agora. Você vai ter que... Mas eu consigo ler as postagens que me mandam no link, né? Mas sabe uma coisa que a gente aprendeu com ele ontem, né? Não tem idade pra começar uma coisa nova. Cara. Porque assim, eu lembro, quando eu comecei a trabalhar com vocês, em 2009, o Juarez era brabo. Eu tinha medo do Juarez. E ele com 50 anos começou a tocar... E ele se transformou numa pessoa... Cara, a música ajudou ele. O pai não tinha hobby, cara. Não tinha hobby. O pai ele só trabalhava. Eles não colocavam um tênis. O hobby dele era trabalho. 100%. Aprendeu a tocar violão mais tarde. Foi clube do tiro mais tarde. Beach tênis. Beach tênis. Tênis colorido. Meia colorida. Não, mas hoje ele usa a meia pra me provocar, né? Pra te provocar. Eu acho ridículo, mas ele usa pra me provocar. É verdade isso. Quando eu tô longe, ele não usa as meias, só quando eu tô por perto. Mas eu acho que ele usa isso pra... Eu acho que pra se no sentido assim, cara, eu nunca usei, sempre foi sapato, cinto, tudo certinho. Pra falar assim, não, eu preciso me desafiar a mudar. E eu tô brincando, eu acho sensacional. Ele é divertido. Nota 1000. Ele é nota 1000 mesmo. Mas você sempre... Agora vocês praticam esporte sempre juntos também. Nós disputamos até campeonato junto, eu e o pai. Estadual de beach tênis. E é legal, é legal. Vocês que levaram ele pro esporte ou ele puxou a frente? O pai jogava tênis quando era mais novo, mas assim, é pouco. Eu jogo há muito tempo tênis, desde muito novo, né? Então assim, todo mundo em casa gosta de esporte, assim, é um desafio. O esporte, eu acho que todo mundo devia fazer, né? Né? E uma vez até uma amiga nossa, ela é até coach lá, fez alguns trabalhos, ela perguntou qual é o seu objetivo com o esporte, né? O que você faz? Joga o tênis. Qual é o seu objetivo? Saúde, né? Não pode. Tem que ter um objetivo de ter alguma posição importante. Como assim? Não, você tem que... Quero ser o
terceiro do estado, quero ser do meu condomínio. E é mágico isso. Eu fazia tempo que eu não ia disputar nada, fazia muito tempo. Aí, no final de semana, eu falei, vou para Cuiabá fazer um campeonato de beach tennis. Cara, é impressionante. Desliga um disjuntor na sua cabeça, isso aí. cara. E você fica naqueles 2 dias ali, focado 100% naquilo, chega segunda-feira, você tá voando na empresa. Sim. Eu falo muito para as pessoas assim, cara, já tem que viver com mais intensidade. Tanto na empresa, na família e no esporte. Tem gente que vive com baixa intensidade na empresa, tá aqui na empresa pensando na família, tá lá na família pensando na empresa. Sim. Aí tá no esporte pensando nos problemas. Cara... Esse é o work-life balance, né? Tipo, mas com intensidade. Né? Com intensidade. Porque dá pra você... As pessoas que eu conheço, as que mais viajam, que mais aproveitam a vida, são as que mais trabalham. De verdade. Eu conheço uns caras que trabalham demais, mas os caras curtem demais. Os caras vão esquiar a cada tantos meses. E vão... Todo ano. Mas trabalham que são uns monstros para trabalhar. Eu acho que essa intensidade que tem que... Eu falo pro pessoal, já tem que acordar cedo, gente. Tem que estar aqui cedo. 7 horas. Vamos pra valer, pô. Não vamos ficar perdendo tempo com coisas que não faz sentido, né? E realmente, a galera que acorda muito mais cedo que as cidades grandes, né? Tipo, toda a cidade tá bombando aqui, 6 horas da manhã, tá já movimentado todas as ruas aqui. O produtor, ele vai fazendo muito cedo, né? Exato. Assim, época de plantio, época de safra, até a loja funciona mais. Às 6 horas tem gente na loja. Sim. O cara tem que pegar uma peça, algo nesse sentido. É que hoje tem muito barulho das redes sociais de alguma forma, né? Tem muita gente falando e tem gente que fala que tem embasamento e em outros não. E aí acaba dando uma confusão, porque hoje se fala muito sobre essa questão de equilíbrio, né? De questão de trabalho e vida pessoal. E aí, como tu mesmo comentou do teu pai trabalhava pra caramba, né? E pessoas que vocês conhecem também trabalham, têm esse perfil de trabalhar. E aí hoje o pessoal acaba confundindo muito como é que faz esse equilíbrio entre saúde, esporte, a parte da família, a parte do trabalho. E isso acaba confundindo muitas vezes as pessoas. Mas pode... Isso é desculpa de preguiçoso, né? Cara, pode trabalhar pra caramba, que pode ter certeza que você não vai perder sua saúde trabalhando. Pode trabalhar bastante. Não perde nada de saúde. Você trabalhar certo, né? Tem gente que resolve problemas todos os dias de uma forma leve, né? Tem gente que tem um problema desse tamanhozinho que faz uma tempestade. Marcelo, então, isso é legal. Você vai deixar... a gente se conhece, né? Pessoa física e amigo, né, fora dos negócios. E eu lembro de uma passagem que todo mundo viveu contigo, foi uma passagem difícil com um filho seu, né? Sim. E acho que era o seu filho do meio, que é a mesma idade da minha, mais velha, né? E eu lembro uma vez até, os dois eram bem pequenininhos, lá em Curitiba a gente se encontrou, eles tinham 9 meses de idade, tu já estava no segundo e eu estava começando a ser pai, e você até falando várias dicas legais naquele nosso encontro lá em Curitiba. E você passou por um perrengue brabo ali. Ali mudou muito a tua cabeça de executivo, porque você estava numa intensidade no business, porque o business não para de crescer ano a ano, né? Desde que tu entrou na empresa, todo ano a empresa cresce, né? Sim. Então, aquele momento ali fez você revisitar alguns... Acho que dá para contar um pouco daquele momento, se tu puder compartilhar conosco, porque isso ajuda, às vezes, uma pessoa que está passando por esse momento agora, sabe? Tipo, o que eu faço, para onde eu vou, o que eu corro, como é que eu faço? Júlio, assim, a questão de trabalho eu acho que tem que ser intenso de qualquer maneira sempre, né? A gente realmente teve uma surpresa, de um domingo feliz para uma segunda-feira, seu filho está com leucemia, 4 anos de idade. Assim, foi um momento muito difícil, mas assim, apesar de toda a dificuldade, né, de tratamento, teve que se mudar para São Paulo, a família, fazer um tratamento lá, ficamos praticamente um ano em São Paulo, né, deu 9 meses, mas entre idas e vindas, mas a família ficou 100% lá. Você aprende muita coisa, né, eu pelo menos, só que converso muito com minha esposa, a gente acabou que a gente fez, vamos dizer assim, uma tragédia dessa, de um desafio, a gente também se reconstruiu, se conectou em outros valores, tal. A gente era muito afastado da igreja. Qualquer desculpa era para não ir, né? Sim. Então, assim, depois daquilo a gente mudou algumas coisas, apesar de sermos católicos e orações, etc. Mas a gente mudou bastante depois daquele episódio. Mas eu acho que, assim,
não muda nada o sentido de intensidade no trabalho. Eu acho que tem que ser intenso, né? E tem que ser intenso na família. Uhum. Intenso na família é pegar as crianças e curtir as crianças, conversar, puder levar para a escola, se der para conciliar os trabalhos. A gente que viaja muito, a gente tem que conciliar. Exato. Mas foi um momento de muita reflexão, de muita oração, praticamente eu e minha esposa, a gente conhecemos a força, né? Uhum. Do Espírito Santo, conhecemos a força de Deus na nossa vida mesmo. A gente sabia que existia, né? Sim. Você acredita em Deus? Não acredito, tenho certeza, pô. Não acredito em nada, tenho certeza, né? Eu senti, né? Uhum. Então mudou algumas coisas sim no sentido pessoal. Na empresa eu acho que continua o mesmo trabalho, porque a gente sempre foi intenso na empresa e intenso na família. Então a gente não, agora, a partir de agora, eu vou começar a dedicar a minha família. Não, sempre dedicamos a família. E para mim foi bem emblemático, porque essa semana a gente veio aqui passar com você. A gente veio passar aqui essa semana com você e a gente teve um churrasco na sua casa, um hambúrguer na sua casa, celebrando esse momento, né? Então, tipo, né, nunca esquecer desse momento pra gente... Porque impactou todos nós, né? Impactou você, obviamente, que viveu, mas todo mundo que tava rodeando você foi impactado. Seus sogros, os seus pais, as suas irmãs, os seus cunhados, enfim, todo mundo, e até os funcionários da empresa, todo mundo fica, né, triste com aquele momento, mas todo mundo aprende a dar valor, né? Sim. E foi assim, e foi um momento que a gente conhece tantas orações, assim, cara, a galera da oficina reunia, fazia roda, fazia oração, mandava vídeo, dava uma força para nós absurda, assim. Legal. E agora, realmente, essa semana a gente completou 4 anos de remissão, né? Uhum. Essa leucemia dele é uma leucemia, ela é uma das mais violentas que tem. E se você não descobrir em 30 dias, o risco é muito grande de ter uma fatalidade. Só que o benefício dela, depois de descobrir e tratar, ela é uma que ela tem baixa incidência de remissão. Continua os acompanhamentos, sim, é uma vida de acompanhamento, né? Mas nós comemoramos, né? Todo ano tem que comemorar, não tem jeito. Assim, promessa é realmente o 2º aniversário dele, que a gente comemora. Ele tem 2 aniversários. Então, legal. E teve sorte, vai ter 2 festas todo ano aí. Merece, né? Dá pra ver por 2 lados, né? Tu tem quantos filhos? Tenho 3. 3? Um de 12, um de 9 e uma princesinha de 5. Muito bem. E é um desafio, né? Com criança pequena e conciliar tudo isso, e ainda mais um desafio como esse. Tu comentou que um dos pontos que fez vocês revisitar foi a parte da igreja, foi essa conexão com Deus. O que mais acabou te impactando para vocês, na vida de vocês? Muita coisa, assim. A pandemia ensinou todos nós, né? A pandemia ajudou. A pandemia deu eu digo que a pandemia foi uma graduação e o que eu passei com meu filho foi uma pós-graduação, né? Assim, você dá outros valores a outras coisas, né? A gente começa... qual é o seu propósito? Né? Você começa a perguntar o que você vai fazer aqui, né? Quem que é você, né? Fala quem é você sem dizer o que você faz, né? Exato. Aí você começa, cara, eu preciso... A Iguaçu faz muitas ações a vida inteira, né? Eu já vi desde meus avós fazendo ações sociais, meus pais, etc. Só que você intensifica. Então você começa assim, a minha esposa, por exemplo, hoje o dia inteiro você vê tá fazendo alguma coisa para alguém, ajudando alguém, levando alguém para São Paulo, porque querendo ou não, eu falo que se eu fosse presidente do Brasil, eu ia pegar o SUS, ia fazer um centro de diagnóstico. Porque assim, o diagnóstico hoje ele é muito importante. E o diagnóstico em alguns lugares são muito bons. Então assim, tempo atrás eu peguei uma menina aqui da cidade, estava numa condição muito ruim de saúde, levamos na mesma médica que tratou o Arthur. E num hospital muito bom. O diagnóstico era outro, né? Então assim, a menina estava fazendo tratamento durante 1 ano aqui, o tratamento era errado. Falei, por que não tem uma central de diagnóstico, cara? Igual a gente tem nas máquinas hoje, né? Sim. Você tem um lugar que as pessoas analisam o diagnóstico da máquina para ter um atendimento certo, né? Sim, ou para prevenir, prevenir um problema. Né? Daqui a pouco alguém numa cidade que não tem tanta infraestrutura, pegasse esse diagnóstico, mandasse para uma central que mandava o tratamento é esse aqui, segue aí, ou então uma validação de diagnóstico, algo desse sentido. E, enfim.
Mas, então, assim, uma pós-graduação, né? De vida, de fazer mais pelo próximo, Legal. de participação. Tudo é rico, isso é válido. Eu acho que todo mundo tem que ter né? Eu falei do família, esporte e lazer, mas também acho que a questão do um pouquinho de religião, pouquinho etc, bastante, né? Importante, né? Um pouquinho bastante, né? Legal. Mas, pode falar. Não, o que eu ia comentar é que quando tu pega esse é como eu posso dizer, a família para ti de alguma forma é importante para todo mundo, é a base de todo mundo para que a gente possa trabalhar melhor, né? E obviamente tu comentou um pouco da tua esposa. A tua esposa eu acredito que também deva ter sempre um papel importante, como teve a mãe de vocês, né? Pelo que teu pai comentou, a tua mulher também deve ter um papel bastante importante. Ixi, eu não vou fazer muita propaganda dela não, mas é a mulher mais bonita do Brasil, né? Não vou fazer propaganda. A Mel é uma pessoa fantástica. Ela é mesmo. Fantástica. Tá louco. Fantástica. Assim, quanto a trabalho, assim, só apoia. Nós estamos vai ter que fazer um corte, que eu posso errar a data, né? Mas nós estamos praticamente Eu conheci ela tinha 15 anos. Eu tinha 19. Minha primeira namorada, eu fui o primeiro namorado dela. Então, assim, estamos juntos até hoje. A gente nunca, de vez em quando ela briga comigo, mas eu nunca briguei com ela. A gente não briga. Assim, a gente se dá muito bem há muito tempo e tal, e a gente se entende muito bem. Não, eu lembro as primeiras vezes que eu vim pra cá, 2009, cara, a gente saía, tava sempre tu e ela juntos, sempre, era legal ser amigo do dono da balada, porque você não pagava ingresso pra entrar, né? E você ia no camarote com o dono da balada. Não, mas ela é uma pessoa fantástica. Você me apoia demais e realmente isso faz todo sentido. Eu vejo, sim, alguns amigos tendo problemas em casa. Imagine que não deve ser fácil. Você já tem os problemas do dia a dia, você tem mais problema em casa. Não dá pra ser assim, né? Essa parte da família, ela é super... A gente pode fazer um podcast só falando disso, né? Isso eu acho que é a coisa mais valiosa que todos nós temos. Eu acho que a gente conseguiu, né, desde que a gente se conhece, a gente construiu famílias bonitas, né? E, enfim, Edu também, né? Tem duas crianças também, tá passando por uma mudança, saindo do interior do Rio Grande do Sul, indo pro interior do Paraná, e isso a gente faz por eles, né? Sim. A gente sempre quer o melhor deles, né? Mas eu queria muito voltar pro business, porque tem uma passagem que eu conheço dentro do negócio da família de vocês, que... teve um momento ali que o Juarez estava treinando vocês para ser o executivo principal da empresa. E, enfim, o Juarez, a ideia sempre levando vocês para dentro do business. E aí o Juarez comentou com a gente que vocês, em comum acordo, encontraram que você seria o executivo principal da empresa. E isso mostra o quanto a família está alinhada, né? E as suas irmãs falando, não, a gente é mulher, a gente tem outras responsabilidades. E sem mimimi, a pessoa que vai ter que tocar esse negócio para nós aqui é o nosso irmão. Né? Eu achei essa passagem muito legal. Então, né? Cara, a Denise e a Estela são... Tem que falar, né? Bem melhor que tu, inclusive. Mas muito melhor. Eu sempre falo isso. Não, mas assim, mas muito, não é pouco, não. A Denise... É o Pink e o Cé. A Denise tem a cabeça, elas pensam, e eu sou burrão de carga que tem que trabalhar, né? Mas elas trabalham muito. Tá? Muito, né? Não, elas trabalham muito, é intenso. Mas isso é relacionamento, né? A gente tem um relacionamento... Cresceram num ambiente saudável, né? Eu não entendo, cara. Às vezes eu vejo muitos irmãos, né? Brigando. Cara, pelo amor de Deus. Primeiro que eu não quero jamais ser mais que elas em nada. Lógico. Entendeu, pô? Não tem uma competição, né? Ver um irmão que tá passando algum... Pô, que loucura, gente. Estão se perdendo todos os princípios e valores do mundo, né? Sim. Então, assim, tem um relacionamento fantástico, são pessoas extraordinárias, né? E foi um bate-papo mesmo, porque não... teria que alguém assumir, né? E elas, em comum acordo, e realmente deram esse voto de confiança, né? Apesar de elas estar juntas, minha sala é do lado delas, a gente conversa todos os dias sobre tudo. O tempo todo, né? Inclusive o teu trabalho da Denise, né? Eles são bem paralelos, né? Vocês têm que estar bem alinhados, né? Porque ela toca uma função importante dentro do business, que é peças e serviços, né?
Ela é que trabalha. Eu fico conversando com os clientes. Ela literalmente trabalha muito. Mas e nós temos um time, né, cara? Um time, sim, nós estávamos até conversando antes, muitas pessoas aqui entraram até antes que eu. Sim. Então, assim, nós temos um timaço. Tem muitas pessoas que entraram antes de você, né? Sim. Hoje, eu tenho o melhor time do Brasil. Ah, é? Eu tenho certeza. Nós temos um timaço aqui na Iguaçu que eu vou falar pra você, viu? Que o pessoal sabe jogar. Então aí. Até porque se a gente não acreditasse nisso, lógico, eu teria que pegar outros profissionais, né? Mas nós temos um baita no time. Legal. Ô Marcelo, e a gente falando dessa parte de governança, sucessão, assim, eu queria que você comentasse, assim, vocês representam uma marca das 500 maiores empresas do mundo, né? A John Deere faz parte dessa lista e, se eu não me engano, segundo dados da New York Times ou Nasdaq, não lembro, a John Deere é uma das top 5, né, do mundo, assim. Então, vocês representam uma marca que tem uma força tremenda, né? Hoje, lá nos Estados Unidos, eu estou vivendo nos Estados Unidos, não tem, né? Tipo, a gente respira John Deere ali naquele meio oeste americano, a galera, todo mundo conhece. E eu queria que você falasse um pouquinho disso, do quanto que ela te prepara para essa posição, porque desses últimos 20 anos que tu tá, se a gente pensar nos próximos 20, sim, assim, o que você acha que vai acontecer com o business, o que tu sente, como que a John Deere tá te preparando para esses momentos? Sim. Cara, a gente falou, John Deere, a gente brinca aqui, não sei se o Juarez até comentou ontem que a gente, se for para errar, vamos errar junto com eles. Então, assim, a gente fala para todo mundo que entra na Iguaçu. Primeira frase, assim, ó, é o seguinte, nós somos concessionários, nós temos uma gigante e geralmente que acerta 99,9% das ações, das estratégias. Vamos seguir a estratégia dele? Vamos fazer exatamente o que eles estão falando? Vamos, porque tem muita gente que gasta muita energia questionando e querendo mudar as estratégias, né? Sim. Porra, tem uma estratégia. Vem muito bem trabalhada por pessoas que são muito preparadas. Vamos executar? Sim. Executar de uma forma correta? E então, assim, e a John Deere prepara muito, a John Deere ela se envolve muito, tem um departamento que é desenvolvimento de concessionários. E nós já estamos numa fase assim, todos os cargos de liderança da empresa já está mapeado. Quem vai substituir quem? Então não é só sucessão familiar, tem sucessão executiva, né? Executiva. Então, assim, a John Deere ajuda muito nesse preparo, como a associação dos concessionários também, a SODIR. Sim. Tem muito treinamento para executivo. Então, assim, e há muito tempo. Então, assim, ela tem preparado os executivos da rede e não é à toa que tem crescido em participação de mercado. É um monstro que a gente procura estar junto com eles. É legal. E fazer... Vamos errar junto e acertar junto. Eu acho que é a maneira mais correta de fazer as coisas, né? Legal. Mesmo que tenha muita coisa que vem da John Deere para vocês, tem o fator também que vocês, como concessionário, vocês têm alguma liberdade, talvez, para... criar coisas também que vão facilitar e melhorar o negócio de vocês. Por exemplo, pelo que teu pai comentou com nós, vocês, os filhos, né, tem muito uma visão de futuro para a questão de inovação voltada à tecnologia e muitas vezes como é que vocês se preparavam também para isso? Como é que vocês tinham essa visão para implementar? O que vocês já implementaram de coisas diferentes que depois talvez... Possivelmente, se aqui tem alguma coisa que dê muito certo, é possível que passe para outras concessionárias também, né? Qual são algumas ações que vocês faziam nesse sentido? Eu acho que ele comentou sobre criação de leitura de dados que vocês criaram, muito BI. Né? Hoje a gente tem uma turma de programadores. Fica lá em Curitiba, né? Tem uns aqui, uns lá. A gente investiu muito, né, em tecnologia, investimos muito em dados, etc. Acho que se tirar hoje, você vier aqui em Rondonópolis, tem lá 10 filtros de determinado modelo de trator. E aqui o estoque mínimo é 8, né? Se eu vender 4 filtros, um cliente vem e compra 4 filtros. Automaticamente o sistema já manda um pedido de compra para a fábrica para repor os filtros. Hoje o nosso índice de atendimento de peça é muito alto. Então, tudo isso é tecnologia. Investimento em dados, em pessoas, para fazer tudo um pouco automatizado, para facilitar a vida, porque hoje a mente humana não consegue, né? Com certeza. Antigamente, os antigos gerentes de peça, eles sabiam, não, compra tal item. O pai comprava a peça. O pai olhava a relação de peça, o que vendeu, o que precisa comprar, hoje é tudo automatizado. Sim.
Eu brinco assim, se alguém... se a empresa for mal, é porque foi intencional, porque não tem como ser mal com quantidade de informação que você tem hoje, né? Em tempo real. Então, tem resultado em tempo real, venda em tempo real, custos em tempo real. Você tem tudo muito fácil hoje. Então, nós temos um time que investiu muito nisso, realmente, em programação, em dados, e análise de dados, para tentar fazer as ações assertivas, né? Quantas lojas vocês têm hoje? Tem em Rondonópolis, o headquarters, né? O quartel-general de vocês? Eu acho que a gente vai fechar o ano com 15 lojas. 15 lojas. Fechamento de ano. 15, e qual é a distância da maior loja? Da loja? 1.200 1.200 quilômetros. Então, se você não tem como é que você está em todos os lugares? Desafio hoje. 3 estados, né? 3 estados. Impostos diferentes em cada estado. Perfil do cliente é diferente. Você pega 3 Lagoas, praticamente... É verdade, isso é outra coisa. 80% é floresta, né? Exato. Isso é uma coisa legal da Iguaçu, vocês atendem, não é só soja, milho, algodão, cana, pecuária, granja, todo o portfólio floresta. Hoje, todo o portfólio hoje de equipamentos da John Deere Brasil, nós atendemos. Legal. O nosso estoque de peça hoje, comparado com os demais amigos da rede, é um dos estoques mais variáveis em função da quantidade de equipamentos que vocês têm. Todas as culturas, né? Sim. Isso é bom, né? Porque daqui a pouco cana não está muito bem, o algodão está legal. Então você consegue ter uma segurança legal, né? E essa distância também, até questão climática, né? Exato. Pegando no passado, teve um grande problema em clima de uma determinada região, a outra já afetou um pouquinho menos. Sim. Então isso é bom para o nosso negócio, quem querendo ou não dá uma segurança melhor, né? Mas tem uma complexidade muito grande. Toda empresa tem o principal desafio, que é vender, né? Obviamente, pela própria marca, muitas coisas elas ajudam, mas mesmo assim tem um desempenho muito grande para venda, no sentido de, como tu acabou de falar, o perfil de cliente de cada local, para te entrar, acessar, conseguir vender. Tem toda a questão da pós-venda, que obviamente é um fator importante para a venda, mas isso eu acredito que também, tu comentou que conversa muito com o cliente, né, que talvez participa da negociação. Tem até uma história que tu contou antes para nós, a parte das vendas, né, em si. Como é que tu enxerga isso? O que é um diferencial hoje de vocês para a questão da venda que seja uma característica da Iguaçu Máquinas? Assim, o cliente hoje, uma das principais opções dele quando vai comprar essa pesquisa mundial é disponibilidade de peça e serviço, né? Uhum. Ele quer comprar um equipamento que ele sabe que ele não vai ter problema, né? Ele quer um atendimento, uma máquina parada hoje alguns R$1.000 por dia, né? Por hora. Não, e assim, para quem tá lá na fazenda, ver uma máquina parada, é desesperador. Uhum. Então, assim, as pessoas aqui têm que ter consciência disso. Porque tem uma janela muito curta que tem que obedecer, não tem que fazer. Então, assim, eu acho que investimento nisso, você pega em momentos difíceis, muitas pessoas mandam muita gente embora. Uhum. Só que aqui a gente entende que são ciclos difíceis, então a gente continua em investimento. Em treinamento. Hoje, se eu não me engano, em 2024 a gente fechou com o maior número de técnicos do Brasil, na rede John Deere, né? Então, assim, a gente tem muitos técnicos qualificados, a gente tem professores, chama CDIs, que treinam esses técnicos nossos. E também treinam de outras concessionárias. Então a John Deere foi muito inteligente, foi preparando os concessionários para eles terem os multiplicadores também, porque a demanda de treinamento é gigantesca. Tem muita gente para treinar, para se especializar. Então, assim, o pós-venda, a questão de... Nós estamos há 35 anos. Você não vai ter uma pessoa que vai falar que foi enganado por alguém da Iguaçu. Porque não estou sabendo, então não me contou. Assim, tratar as coisas com seriedade, simplicidade, trabalho, seriedade demais, assim, escutar o cliente, resolver o problema do cliente. Então, assim, às vezes acontece de ter uma máquina que está dando um pouco mais de problema, você está na hora resolver. Às vezes chega um pouco tarde para nós, porque às vezes a loja vai tentando resolver, mas o time da loja também é consciente que tem que ser resolvido os problemas. E todos os problemas são solucionados, né? Então, assim, tem essa velocidade, o cliente sabe que é uma empresa familiar, o produtor é uma empresa familiar. Sim, sim. Então, assim, não adianta vir um fundo de investimento comprar uma concessionária, o produtor, eu tenho certeza, vai ficar desconfiado. Quando é que eu vou bater na porta caso
Para quem que eu ligo? Para quem que eu ligo? Então, assim, a gente está aqui para solucionar, investir em pós-venda. Eu acho que a grande sacada é essa. Eu acho que o cliente ele vai onde ele confia, onde ele sabe que vai ter respaldo, uma marca fantástica. A própria fábrica pensa dessa mesma maneira, né? A gente aprendeu pós-venda com a fábrica. A John Deere é fantástico. O pós-venda da John Deere é fantástico. O time da fábrica, se tiver um trator com um problema específico, que a gente não está solucionando, os caras da fábrica vêm ajudar. Sim. Hoje, lógico que nós solucionamos porque nós temos muita gente qualificada e nós somos... Quer dizer, a fábrica, o core dela é fabricar. O nosso é arrumar e consertar. Então, hoje a gente tem muita gente qualificada para isso. Mas eu acho que esse viés de solução pós-venda, estamos aqui há 35 anos, somos uma empresa correta, séria. E o pai fala isso. Eu prefiro ser enganado do que enganar alguém. Uhum. Ele falou isso ontem. Mas cara, ele fala isso. Isso é forte, cara. É forte isso. Porque assim, eu já penso o seguinte, não, eu não quero ser enganado, mas também não quero enganar ninguém. Sim. Entendeu? Mas e ele age assim. Ele age assim. Que legal. Ô Marcelo, a gente estava falando desse negócio, do business como um todo. Hoje você tem os 3 estados e vocês passaram por aquisições, vocês acabaram crescendo, né, para esses outros estados, porque a Iguaçu nasceu aqui. E aí a John Deere tem por essa estratégia de deixar o negócio mais saudável e ajudando vocês a crescer, né? Quais são os outros negócios? Vocês têm outros negócios, você tem uma locadora, se eu não me engano, né? Você pode contar um pouquinho para nós como é que funciona isso? Nós temos uma rental de colheitadeiras, né? Então hoje a gente está com mais de 50 máquinas hoje já. Legal. E começou com uma brincadeira, porque as máquinas estavam paradas no estoque, a gente pegou máquina usada, aí eu vendia para um prestador de serviço, aí o prestador colhia e aí me pagando, o outro já não conseguia pagar, devolvia a máquina, falei, cara, eu tô com 3 máquinas paradas aqui, vou prestar serviço. Eram as máquinas pequenas, antigas, e começamos a prestar serviço. Aí das 3 foi crescendo e hoje estamos com uma estrutura bem legal de rental, e não é só rental, né? É prestação de serviço. A gente tem 50 operadores nessas máquinas. Legal. E estamos crescendo. Estamos colhendo em muitos parceiros. Legal. Vocês ajudam alguns clientes que precisam especificamente de uma máquina. Você encaixa. A gente pega fazendo até fechada. Tem clientes hoje que eles optam em focar em aquisição de fazenda. Então, não quero ter colheitadeira, eu quero uma prestação de serviço. Aí o cara fala, esse ano eu não estou podendo adquirir colheitadeira, você colhe para mim, no outro ano eu compro. Legal. Assim, o cliente tem um leque de opções aí. Quase que foi um menu, né? É um menuzinho. Quer isso, quer aquilo, a gente ajuda. A ideia é essa. Legal. Realmente é uma série de ações, digamos assim, de novos negócios que vão sendo criados dentro da empresa com base realmente na necessidade de atender o cliente, resolver o problema do cliente. Só que depois de pronto algumas coisas, isso aqui, tem máquina parada, a gente pode alugar e prestar o serviço. Parece que é uma coisa meio óbvia, né? Até fazer. Obviamente tem que ter uma visão de negócio para que isso aconteça. E o que tu acha que te fez vocês, como um todo, né, enxergar, ter tantos insights de coisas diferentes para fazer, para ser implementadas? Porque isso é um ponto diferencial que vocês têm. A pressão do cliente deve ajudar a ensinar, né? O cliente ele vai conduzindo muitas coisas, né? Escutar o cliente, e tá envolvido no trabalho, focar no trabalho, que vai aparecendo as oportunidades das pessoas, né? Conversar com pessoas, etc. Às vezes, hoje em dia quase nada mais se cria, né? Tudo alguém tá fazendo em algum lugar do mundo. Isso é verdade. É difícil achar coisas novas. Então assim, você tem que conversar, pessoas falam, conversar com pessoas de outros segmentos, de repente se adapta a algo, né? Sim. Não tem muito segredo, assim, eu não acredito muito em fórmulas milagrosas aí, né? Eu sou meio anti-coach, sabe? Anti-coach. Eu odeio alguns coaches. Tô brincando. Não, mas cara... Você tem um coach aqui que chama Juarez Gavinho, né? Não, sim, mas eu ajuda pra caramba, né? Aquele coach que vende a solução, né? Sim, lógico. Mas, então não tem milagre, não. É trabalho mesmo.
pensar no negócio, tentar solucionar, conversar com as pessoas. Marcelo, hoje você faz parte da segunda geração do agronegócio mato-grossense, né? Você tem uma galera aí que eu conheci muito, eu conheci todos esses grandes grupos do agro por causa da minha relação com você, né? Então, hoje você olha pro lado e você tem grandes clientes aqui que são os caras maiores produtores de soja do mundo, por exemplo, tá aqui e é teu cliente, né? E como é que deve ser uma pressão violenta atender esses caras, né? Porque esses caras não podem errar, né? E como é que é isso pra ti? Assim, você é muito amigo de todos eles, eu sei disso, né? Então você deve aprender pra caramba com eles também, né? Demais. Essa galera Primeiro que a galera do agro é um povo... Miudão, simprão. Demais, né? demais, cara. Querido, assim, né? Eles são. É impressionante. O cara monstruoso, planta 500 mil hectares, conversa simples, conversa boa. E a gente aprende muito com eles, né? Inclusive, o pai brincava, né? Na época que o pai plantava, o pai saía de casa às 4h30, 5 horas da manhã, cara. Uhum. E ele falou, Marcelo, eu passava na fazenda, que aqui na época tinha o Bom Futuro, a Marge, a galera que plantava ali no Itiqueira. Ele falou, eu passava lá, 5 da manhã, os caras já estavam acordados faz tempo, cara. Assim, cara, então assim, eu acredito que ele também, então assim, esses grandes grupos, eles inspiram também nós, né? Não, com certeza. E eles carregam a gente junto, sabe? Uhum. Eles carregam, a gente é muito grato, todos os produtores, né? Mas lógico. ninguém te põe pra baixo, eles te carregam junto pra crescer junto com eles, né? É como se fosse parte de um time, né? Uma engrenagem, né? Todo mundo funciona junto, né? Até no nosso vídeo, nesse vídeo que tá passando, ele fala um pouco assim, que nós crescemos junto com os produtores rurais, porque eles foram crescendo e nós fomos tendo que crescer junto. E todos eles uma vontade de fazer o negócio acontecer, de desbravar. Você imagina que há 30 anos atrás, daqui em Primavera, estrada de chão. Sim. 100 quilômetros. Então, assim, eu lembro que eu era pequenininha, ia no... Meu pai tinha um Voyage, eu ia atrás do carro, assim, poeirão, um poeirão grande, sabe? Legal. Olha que loucura, 30 anos. Ontem, né? Aqui não era... Aqui em Cuiabá, uma não, estrada essa aqui, eu lembro dessa estrada aqui na frente da Iguaçu, era uma pista simples aqui, quando eu vinha visitar vocês. Então, imagina esse pessoal que vieram há 40 anos atrás, década de 80 ali, uns vieram até em 70, mas a maioria na década de 80, no Paraná, do Rio Grande do Sul, e transformaram um negócio absurdo, transformaram o estado. Aqui não era para ser nada, né? Era uma terra, um cerrado. Então, assim... Cerrado, nem dado, nem herdado. Era esse o mote da época, né? Eu lembro da fazenda aqui, se eu não me engano, a fazenda que a família comprou na época, trocou por um hotel em Foz do Iguaçu. Tipo, imagina. Assim. Esse hotel deve ter virado nada, né? E aqui virou um... Então, assim, realmente, o que esse pessoal fez foi uma coisa, assim, extraordinária. Né? Transformar... Eu falo assim, o produtor, se for parar para pensar, além de contribuir com o PIB, 25% do PIB, quantidade de emprego, tudo isso, eu acho que tem muito mais informações que tem que ser levantadas, Júlio. Você que é o nosso embaixador aí do agro. Porque, assim, quantas indústrias dependem do produtor? Sim. Tem que colocar na conta, sabe? Nossa. E você imagina que o cara pega uma produção aqui, Rondonópolis, manda para a China e vem só os dólares da China para abastecer a cidade, abastecer o comércio. É um negócio assim... É louco? É muito maior do que a gente imagina. Não, e outra coisa, as indústrias da qual a John Deere faz parte, todos os concorrentes da John Deere, Massey Ferguson, Valtra, Fendt, essas indústrias não fazem parte do agro, ela faz parte do PIB da indústria, né? É isso que eu tô falando. Singenta, Monsanto. Então, assim, eu acho que você até podia conduzir isso. Tentar fazer esse levantamento. Porque eu acho que no Brasil deve ser 50%. Até tem uma fala tua, né, sobre os interiores do Brasil, né, o desenvolvimento. Porque se for pegar um mapa de população, quase todos eles estão na costa leste, né, digamos assim. E agora a gente vê um desenvolvimento muito grande pro lado oeste, que geralmente é mais voltado para o interior, que é mais voltado para a parte do agronegócio, porque tudo é impulsionado por isso. Porque assim, ó, o que me fico impressionado é como os caras eram desbravador no sentido, cara, eu vou para lá, um lugar que teoricamente ninguém planta porque não é o lugar melhor para se plantar, eu vou lá arriscar de alguma maneira, e os caras construíram, porque assim, ó, como vocês falaram, todas as cidades, tudo que está se desenvolvendo, toda a população
só tem a população que tem aqui por causa que transbordou, digamos assim, o negócio do agronegócio. O agronegócio começou a dar certo, as empresas, e assim começa a transbordar para outros lados e começa a fluir uma cidade e formar outros negócios também. Então, olha como é transformador. Bom, o agronegócio, ele praticamente em todo o Brasil, ele tem um impacto gigantesco nas pequenas cidades do interior. Todas elas são formadas em função do agro, né? E tudo isso é recente, né? Tudo aconteceu há pouco tempo atrás. Estava conversando com o Itamar Locks, tempo atrás, e... Itamar Locks é do grupo... Marcha do grupo Locks. Ah, tá. Ele ficou 6 meses morando em barraca de lona na fazenda. Nossa. Antes de construir uma casinha, assim. Mas não é só ele. Sim, não, essa história deve ser... As histórias são todas são lindas. Todos. Eu falo, todos os produtores que você conhecer, pergunta pra ele. Cara, como é que... Cara, tem que escrever um livro. Eu tô trabalhando num projeto com a ProSoja Mato Grosso, né? E, cara, o que eu conheço de história ali dentro, depois que eu entrei... Porque, cara, primeiro que a gente olha pro Mato Grosso, a gente vê os grandes, os caras, 500 mil hectares, 300 mil hectares, 200 mil hectares... E quando tu entra na ProSoja, tu vê a galera com uma média de 900 hectares. Cara, e eles têm 9.500 associados. Tipo, uma super estrutura. E não é o Mato Grosso dos grandes. Cara, o Mato Grosso tem 3, 4 grupos grandes, 5. E o resto é uma galera, assim, que veio todo mundo na mesma história. Morando em lona, veio de caminhão, só veio história de Kombi. linda, cara. Assim, tem muita história legal. E realmente, essa turma aí tem que tirar o chapéu, literalmente. Literalmente, né? E legal que vocês cresceram junto, né? Isso eu acho bacana, né? O Mato Grosso deve estar chegando numa... Tem uma que é pleno emprego, né? Tem, tipo, todos os municípios do interior do Mato Grosso tem emprego disponível, não tem gente, né? O estado inteiro tem 3.600.000 habitantes. Tipo, é pouco, né? Comparado com os outros estados brasileiros. O estado do Paraná, por exemplo, tem 11 milhões de habitantes. Né? O estado de Mato Grosso... O estado do Rio Grande do Sul, quão grande é. Tá falando do Mato Grosso, mas se pegar... Todo o Centro-Oeste, né? Goiás. Pega Goiás, Rio Verde, MS, já tá aí. São cidades fantásticas, né? E vocês entraram há pouco tempo lá. Até uma dessas histórias é legais, né? Quando vocês adquiriram a empresa lá em Rio Verde, um membro da sua família foi pra lá pra... Sim, a Estela morou lá 3 anos. Pra levar a cultura da empresa, né? Pra conhecer o pessoal, realmente. Legal. Mas se pegar o Centro-Oeste como todo, o crescimento que tá... Mato Grosso do Sul, assim, o que tá entrando de empresas gigantescas de celulose, empresas de usinas, e em São Paulo já está... Sim, São Paulo. Não cabe mais, né? Eu sempre falo assim, tipo, se tem o Brasil vai ter um crescimento da economia, a economia brasileira vai passar de 12ª para a 7ª maior economia do mundo. Até nós fazer 80. Disso vai acontecer o quê? Onde é que vai crescer? Porque Curitiba não tem mais espaço, São Paulo não tem mais espaço, Porto Alegre não tem mais espaço. Mato Grosso do Sul está crescendo assim. Goiás está crescendo também no norte, né? Goiás, lá, a característica dos produtores de Goiás também. Sim. São produtores médios a grandes, uma quantidade grande de produtor, e as histórias também magníficas. De tudo que é Mas jeito. o Mato Grosso do Sul, nesse momento, eu creio que vai ser o maior crescimento. Parece que esse ano do PIB vai ser no Mato Grosso do Sul. Que doido, né? Sim, empresas investindo 20 bi. Imagina. Usinas gigantescas que estão plantando 10 mil hectares daqui 3 anos, 20. Caramba. Assim, muito bom isso. Nós estamos no epicentro do negócio, né? Legal estar nesse movimento. Como dizem, no lugar certo, na hora certa. Eu acho que tem muita a crescer ainda. Porque repetitivo, né, nesse sentido, mas no caso de que tudo que aconteceu no agronegócio é muito recente. E talvez agora a gente esteja passando por mais um ponto de virada, porque a gente chegou até aqui, grandes áreas produtivas, aqui no Mato Grosso, por exemplo, e a partir daí, sei lá, a gente pode imaginar as indústrias de etanol, por exemplo, ou outros negócios que vão se formando a partir daqui, e o futuro, aparentemente, desses interiores, digamos assim, parece ser muito promissores, pelo que é possível ainda fazer através do agronegócio. Tem aquele comentário, né, que existem 2 problemas no mundo. A gente fala, quando fala agronegócio, linka ele muito a alimento, mas também tem o problema energia. Existe um problema energético global também acontecendo. E o agronegócio talvez vai ser uma peça-chave para isso. E aí, onde tem mais agronegócio, onde tem mais produção, possivelmente seja um potencial, um polo produtivo que futuramente a gente não consegue nem imaginar ainda qual que vai ser o futuro de todos esses locais, né? Não, com certeza, sim. Eu repetindo, né? Lugar certo, na hora certa. Tá vindo muito investimentos para cá. Muitas indústrias
E tá vindo muita qualificação também, né? Uhum. Senai está investindo muito, então muitas empresas de qualificação profissional também estão vindo para o Mato Grosso para fazer essa quantidade de gente se preparar para absorver essa mão de obra que talvez cada vez mais tecnológica, né? Quando a gente olha essa transformação dos estados, dos países desenvolvidos, né, que o agronegócio se desenvolveu como o centro da Europa ali, a Alemanha, que a gente viaja todo ano, né, a gente vê a dificuldade que é fazer agro naquelas regiões, e a gente vai para os Estados Unidos, os caras com uma safra só fazem uma quantidade grande de produção, e aí você vem para cá, quando eu trago o americano para cá, os caras ficam doidos, né, porque uma agricultura que não para, toda hora tem alguma coisa acontecendo, são quase que o ano inteiro, sempre tem alguma coisa plantando, né, um país tropical, mas ainda nossos números são bem tímidos com tudo que vai acontecer. A gente vai crescer, a economia vai crescer muito por causa disso, né? As indústrias vão vir aqui para o interior e vão estar mais próximo dos insumos, né? Isso vai ser muito legal de acompanhar isso, né? Vai ser. E eu queria te fazer uma pergunta sobre, sabendo desses desafios, sabendo o quanto que isso vai crescer. Puta, você foi CEO novo, né, cara? Assim, tipo, no mundo corporativo tradicional, normalmente o cara chega na tua posição, já passou por vários perrengues profissionais, assim, não que tu não tenha passado por perrengues, você passou por seus perrengues para chegar nessa posição que tu tá, mas você é muito jovem. Eu sou igual o Jabuti, cara. O pai me colocou lá em cima e fala assim, agora ninguém tem como tirar mais, vai tirar um jabuti de uma árvore, cara. Não, assim, ó, a gente é uma empresa, apesar de familiar, muito profissional, né? E eu acho que eu sou a pessoa que mais me cobra, sou eu, né? Sobre resultado. Então, a partir do momento que se não vir um resultado, com certeza você é a primeira pessoa a falar, opa, vamos sim. entrar alguém aqui que a gente precisa fazer esse negócio acontecer, né? Uhum. Só que a gente foi muito bem preparado, né? Muito tempo junto, quase 20 anos acompanhando, vendo as decisões, aprendendo, conversando. Eu gosto muito de aprender Novamente, Paulo Herman falava, né? Vamos cometer erros novos? Legal. Assim, eu repito isso todos os dias, né? Então, assim, aprendendo com os erros e melhorando, etc. Não tem... E ser tolerante aos erros novos, né? É isso aí. Não é o fim do mundo, né? Não. E tomar cuidado também, porque tem tem que entregar resultado, né? Tem muito CEO de LinkedIn aí que sabe tudo, mas na hora que você coloca na prática, a gente já viu muitos exemplos, a gente acompanha. Aí o agro é um pouco diferente, né? Sim. Primeiro que, entre nós, né? Eu nem nem me apresento como CEO. Sim. O produtor não quer saber de CEO. Nem sabe o que é essa palavra, né? Não, ele sabe, mas o que importa? Sim, você não muda nada. Você vai resolver meu problema? Cargo. Exato. Então, assim, eu fico até com dó. Se alguém chegar para um produtor e falar assim, eu sou CEO da empresa química e tal, o cara fala, que isso é o... Lógico que ele sabe o que é, mas o produtor vai falar, eu sou CEO da minha fazenda. Não, cara, sou produtor. E eu me vejo como sou vendedor. Sim, legal. Vendedor de máquina. Legal. Fazendo essa conexão, Marcelo, a gente percebe, né? A gente está aqui em Rondonópolis, a gente percebe que a Iguaçu tem uma cultura muito forte de dados. Né? Você criou muito BI, tem muita coisa, tem muito... Assim, nas conversas que eu tenho com vocês, sempre na ponta da língua aí os negócios, né? E aqui atrás a gente tem um centro de operações, né? Como que tu vê... O que isso vai te levar? Isso vai te levar para a próxima milha da empresa? O que tu... Assim, nós estamos indo junto com a tecnologia. Eu acho que isso vai ser benéfico para nós e para os clientes, né? Hoje, dados é dados, né? Sim. Nós temos uma plantadeira que chama Exact Emerge, né? É uma melhor plantadeira que existe hoje. Uma plantadeira que tem uma produtividade, uma perfeição absurda. O vendedor aí, Edu. Não estou vendendo ela, mas assim, ó... se alguém não comprar ela, dá vontade de falar, cara, não por mim, compra. Porque é uma plantadeira que tem cliente que tem 3.000 hectares, 3.500 hectares, que tem uma plantadeira. Um trator. Com 3.000 hectares. Então, assim, é algo... Então, assim, é dados. Então, o cliente vai comprar uma plantadeira hoje, ele vai comprar... Quanto é que tá? A gente tem por mania... Mas tá quanta linha? Não, pera aí. Quanto vai produzir
O preço tem que ser por hectare, né? Sim. Quem faz a conta? Isso é conta antiga. Mas quanto a linha da plantadeira? Ah, a minha linha está X, a minha está Y. Não. O quanto essa plantadeira vai produzir. Então, assim, você tem uma plantadeira para 3.000 hectares, daqui a pouco você tem que comprar 3 plantadeiras para 3.000 hectares. E essa você compra é uma operadora a menos. E ela é uma eficiência absurda. Então, assim, como é que vamos mostrar isso para o produtor? Através de dados. Então, assim, a ideia dele fazer essa gestão à vista em tempo real, se está plantando da maneira correta, né? Se está colocando exatamente a semente no lugar ideal, mas vai ajudar muito esse comparativo, né? Igual outras coisas. Então, assim, acontece mesmo, às vezes, algum produtor, poxa, mas tá 20% mais cara a linha da plantadeira. Não, mas ela produz 150% a mais. Tá mais caro ou tá mais barato? Então, assim, é só com dados, né? E tem alguns clientes e grandes que não conseguem ainda analisar exatamente a diferença de uma para outra. Então, você tem que tentar auxiliá-los quanto a isso, apesar que tem outros que estão bem à frente, né? Mas você tem que mostrar através de dados. Então, investimento em dados, eu acho que é bom para todos, né? Para o Iguaçu é bom para o cliente. E isso vai fazer o cliente ser mais eficiente, nós também. Tu falou de vendedor, né? Mas é diferente porque quando tu gosta do produto que tu tem, né? Tu é apaixonado, digamos assim, tu tem confiança naquilo que tu oferece, é aquela história que tu tá vendendo o tempo inteiro, né? De alguma forma, porque a intenção não é necessariamente vender, é falar assim, cara, isso aqui é muito bom, funciona muito bem, vai te ajudar. Tu, obviamente, em paralelo acaba vendendo, mas é porque realmente é uma coisa que vai ajudar. Tu entende que aquilo vai ajudar. E hoje, pelo que eu vejo de toda essa parte da tecnologia, do que a John Deere faz, o quanto isso vai contribuir para o produtor, só que ao mesmo tempo parece ser bastante complexo muitas coisas, né? Por exemplo, hoje eu vejo que tem um desafio muito grande, que é como educar o produtor a utilizar todas as tecnologias que tenha. Pega, por exemplo, às vezes um grande grupo tem bastante pessoas para ajudar, mas como conseguir difundir também tanta tecnologia ao produtor, né? Mas eles são muito conectados, né? O agricultor tá muito... É impressionante. A gente viaja com os caras toda hora, assim, tipo... É impressionante como os caras sabem tudo, meu. É que máquina é tipo carro, né? Quem não gosta de carro, né? Mas tem uma... Ainda... Os grandes produtores, eles estão muito focados na produção ali, né? Então acaba que eles focam na produção, no custo de produção, na comercialização, que dá um bom resultado. Eu acho que o concessionário é tentar dar esse suporte. Nós também, não é só o produtor, nós também internamente, nós temos muito a aprender também com essa tecnologia. Por exemplo, a gente hoje consegue fazer um diagnóstico remoto, né? Esses dias nós salvamos um motor de uma colheitadeira que tinha estourado algo do radiador lá da colheitadeira e estourar o motor. Aí apitou aqui, o operador estava na máquina, teve o alerta, mas não parou a máquina. Tivemos que ligar para a fazenda. Aí o gerente da fazenda foi lá, parou a máquina, realmente, salvamos o motor. Então, assim... já imaginou? Mas mesmo nós aqui, nós temos muito a aprender também, fazer diagnóstico remoto, pegar o carro, fazer 150 quilômetros, você identificar que tem que trocar tal peça. Com o custo disso. Tem que voltar aqui pegar a peça. E voltar de novo. Então, você fazer um diagnóstico remoto, então assim, para o meio ambiente é bom, o produtor é bom. Sim. E vai pagar um deslocamento, algo nesse sentido. Não faz sentido, né? É caríssimo para quem está pagando e para nós é prejuízo. Né? Então a tecnologia ela vai ajudar. E trabalhoso, né? Tipo, tirar um cara daqui, putz, realmente a tecnologia ela tá indo para um lugar onde vai ajudar muito os caras a ficarem no edge do negócio, né? Hoje nós estamos com mais de 4.000 máquinas conectadas aqui. Então assim, hoje gente monitorando as máquinas. O cliente também, alguns estão montando estruturas próprias, que isso é muito bom para nós também. Legal. E a tendência é de melhorar a eficiência, fazer mais com menos, economizar o que tem que... Não desperdiçar recursos, né? Hoje um problema gigantesco do Brasil, ele é voltado para a parte de logística. E isso, querendo ou não, vamos dar um exemplo. Como eu vejo, né, talvez um futuro próximo,
vai apitar no sistema aqui que precisa de tal peça. Sei lá, de vez em, vai ter um drone que vai pegar a peça, vai levar diretamente na fazenda, voando mais rápido, mais eficiente, sabe? Então tem tanta coisa que pode acontecer daqui para frente que pode melhorar muito mais. E aí tudo isso contribui para ser mais eficiente, para ser mais sustentável. Uma coisa leva a outra. Então eu acho que a tecnologia ela vai ter um papel cada vez mais fundamental e... Bom, que nem eu falei, eu acho que a gente está passando por uma transformação no agronegócio que daqui para frente vai ser uma revolução que a gente talvez maior até do que a gente já viu até o momento. Tem várias evoluções, né? O agro era uma coisa, o negócio era outra, hoje são duas juntas, aí tem tecnologia de um lado, tecnologia do outro, tem um mundo de soluções ainda que vai acompanhar, né? Vamos viver isso, né? Isso que vai ser legal. Vai ser muito bom. Bom, Marcelo, indo pro final aqui, te agradecer tua disponibilidade de falar com a gente. Sabe o quanto que custa uma hora de um CEO de uma empresa grande igual a sua. Depois o Eduardo faz o Pix pra você. Depois eu cobro. Mas eu te agradecer, cara, aí a tua disponibilidade, a tua história. É legal de conviver com vocês, de estar perto de vocês, porque a gente aprende pra caramba. A gente realmente, quando a gente até tava conversando ontem sobre isso, né? O meio que a gente tá, o quanto que ele nos ensina, né? Os lugares que a gente frequenta, né? Eu, nessa minha empreitada agora nos Estados Unidos, eu vivendo com os gringos lá, o quanto que a gente aprende coisas diferentes, de cultura diferente, e a gente às vezes sabe que não, né, aprende que não sabe nada, né? E acha que sabe alguma coisa. Então, essa foi um resumo da tua história até chegar aqui, né? O quanto que você trouxe o DNA da sua família, do teu pai, que te ensinou em casa e cara, você tá na idade que tá e ainda tem ele junto contigo, o quanto o privilégio que é isso, né? O privilégio que é isso e ser grato a isso. Você demonstrou isso na tua conversa. Grato pela tua família, pelas tuas irmãs, pelos teus clientes, né? Pelas pessoas que fazem o teu negócio viver. Então, achei muito legal essa conversa contigo, porque foi muito honesto, muito sincero, assim. Você é uma pessoa muito transparente e um privilégio ser seu amigo e participar desse crescimento do teu negócio, da tua vida, e muito feliz de estar aqui com você. E eu tenho uma gratidão muito grande pela Iguaçu, porque foi o primeiro cliente, né? Isso para quem precisa empreender, ou que gosta de empreender, isso, quem nasce uma empresa que nasce com um cliente, já tem 50% do caminho andado, né? Então, agradecer você sempre por acreditar nesses nossos negócios e agradecer ao Edu por ter me convidado para participar, porque a gente pôde talvez trazer uma coloração maior por conhecer o negócio, né? Isso é legal de poder viver. Não, o Júlio, ele tem uma conexões fantásticas, né, de pessoas que ele conhece e, obviamente, todo mundo tem histórias fantásticas para contar e ensinamentos que, como a gente comentou, a gente falou isso ontem, eu vou repetir hoje também, que muitas vezes alguma coisa que tu fala aqui, alguma experiência, alguma vivência que tu compartilha, com certeza contribui para outras pessoas, porque tudo é um ensinamento, porque pessoas que estão buscando fazer o certo, estão tendo sucesso, elas têm algo a ensinar, o teu papel daqui para frente também vai começar a ser mentorar outras pessoas, né? Obviamente já deva fazer isso também. Meus filhos, né? Com os filhos também, para seguir no negócio, né? Depois, né? Então, é esse desafio que vai ter pela frente de perpetuar talvez a família dentro do negócio, com esses valores que vocês têm aqui, que são valores muito fortes, e isso faz toda a diferença para dentro do negócio. Então, agradecer também ao Júlio, né, por ter nos colocado, o Júlio tem nos colocado em mesas com pessoas importantes para conversar. Cara, o Júlio, ele é o maior network do Brasil, né? Não, sabe com certeza. Eu não posso contar a história completa, mas ele já deu 3 voltas ao mundo de navio, ele fez toda a África de bicicleta, fez a Austrália de skate, conhece todo mundo. Ele é um cara, ele é o maior network do Brasil que eu conheço, do agro, é o seu Júlio Bravo. Obrigado, pessoal. Eu esperava um pouco mais, pensei que era do mundo, mas ok, eu fico do Brasil. É do Brasil, falei? Você falou do Brasil. Ah, que você tá mudando. Não, pera. Ano que vem... tá bom. Pode crescer isso. Então tá, a gente vai fazer um podcast 2 ano que vem. Não, mas, Júlio, então, muito obrigado por ter possibilitado essa conversa, né? A gente veio aqui através também do Júlio, né? Ele nos colocou aqui dentro da Iguaçu, né? Por toda a conexão, por essa vivência que ele tem com vocês, né? E só temos a agradecer que, com certeza, quem está aí ouvindo esse episódio, eu acho que também tem que agradecer, né? Porque é graças a isso que a gente vai possibilitar que essa conversa chegue cada vez em mais pessoas, esses ensinamentos, esse conhecimento, e tenho certeza que vai estar contribuindo com o pessoal que chegou até aqui ouvindo esse episódio.
Não, imagina, eu que agradeço, gente. Mensagem final aí, Marcelo. Não, eu que agradeço, pô. Nós não tem nada para ensinar, eu tenho muito a aprender, né? E foi muito bom esse bate-papo. Júlio, não tem nem o que falar. Meu irmãozinho, um cara fantástico, cara... Nota meu camisa 10, né? Eu tenho uns... Não fica com ciúme, eu tenho uns 5 camisa 10. Tudo bem, né? Eu sou o gordinho que substitui um que o outro de vez em quando. É o Maradona. Né? É o Maradona. E Edu também, obrigado. Assim, a gente tá aqui para bater um papo, conversar. Se alguém estiver passando aqui pelo Centro-Oeste, ver uma marquinha da Iguaçu Máquinas, pode parar, tomar um café. Será muito bem-vindo. E é isso aí. Foi um bate-papo, foi gostoso. Eu que agradeço a vinda de vocês para cá. E é isso aí. Valeu. Deus Obrigado, proteja a todos aí. Amém. Obrigado. Valeu, gente. Valeu, nosso muito obrigado. Obrigado também pela Iguaçu Máquinas por ter aberto o espaço, né, aqui na concessionária para a gente poder estar gravando, batendo esse papo, atrapalhando um pouco o fluxo do trabalho aí do pessoal, né, e com toda a instalação aí do estúdio e tudo mais. Mas muito obrigado pela atenção, pelo tempo de vocês, pela disponibilidade e muito obrigado para quem chegou até aqui ouvindo esse episódio. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.